É isso aí, queridos. Bom dia, graça e paz. Você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, aqui na nossa Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe mais uma vez. E podemos dizer Ebenezer neste dia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E antes de nós entrarmos no texto, primeiro nós vamos orar a esse Deus glorioso, o único Deus, o Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há, o Deus criador de todas as coisas. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela família que temos, pelo alimento, obrigado pelo fôlego da vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de miséria, de vingança, de vício, de prostituição. Ó Deus, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Hoje eu quero ler Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Eu quero falar sobre a justiça de Deus revelada nas Escrituras. Então eu chamo você a atenção a imaginar por um momento um mundo onde a justiça é apenas uma ideia. Um conceito inatingível, onde os crimes e as injustiças parecem prevalecer sem punição ou reparação. Parece os dias de hoje em alguns países, como até mesmo o Brasil. Agora pense na esperança de uma justiça que seja verdadeira, genuína, perfeita e acessível a todos. Essa esperança nós encontramos na revelação de Deus. Deus não é apenas justo, mas também Ele revela a sua justiça de uma forma acessível a todos. O próprio Malaquias 4:2, que eu falo sempre aqui, Malaquias 4:2 diz assim: Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, a justiça de Deus, ela é tão certa como o nascer do sol. Com certeza virá. É o que está acontecendo no mundo. É o que acontece na sociedade. A justiça de Deus é certa, assim como o nascer do sol e o pôr do sol. Ela virá mais cedo ou mais tarde, trazendo consequências para aqueles que praticam a iniquidade, para aqueles que praticam a injustiça. A justiça de Deus, quando chega, ela chega para abençoar e para punir aqueles que praticavam a injustiça e a maldade. É a justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta ali do ano 57 depois de Cristo, numa época que era marcada por tensões entre judeus e gentios. Era uma sociedade que buscava justiça sob várias leis humanas e filosóficas. Os judeus, por sua tradição, buscavam a justiça através da lei de Moisés, enquanto os gentios muitas vezes viviam sob a filosofia
filosofia do esforço humano, da busca humano, ou até mesmo do acaso. Mas aí Paulo apresenta uma mensagem revolucionária. Ele veio revolucionar com essa mensagem. E a mensagem é a justiça de Deus. A justiça de Deus não vem por obras humanas, mas veio por meio da revelação de Cristo. Então essa carta aqui aos Romanos é uma ponte entre a antiga aliança e a nova, mostrando que a justiça de Deus ela é universal, acessível a todos que creem. A justiça de Deus se faz presente na história da humanidade, crendo ou não crendo, porque Deus ele é o Criador. Então ele está presente em meio às criaturas que ele criou. Existe uma discussão teológica quando a gente fala da justiça de Deus, porque na teologia cristã a justiça de Deus é um atributo que demonstra a sua integridade moral, retidão e fidelidade. Aí, em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22 que nós lemos, Paulo revela que essa justiça ela é agora revelada e acessível a todos por meio da fé em Jesus Cristo. Muitos querem fazer justiça com as próprias mãos, tem aquele momento de tensão interna, de raiva, mas poucos buscam a justiça de Deus, oram pouco, não lê a palavra, não busca na palavra de Deus. Então isso aqui desafia, essa mensagem do apóstolo Paulo desafia a visão legalista de justiça baseado no esforço humano e aponta para a graça, onde a justiça de Deus é concedida gratuitamente aos que creem. Então é dessa forma que a justiça de Deus é ao mesmo tempo um atributo da sua santidade. A justiça de Deus é atributo da santidade de Deus. E também uma oferta de salvação para a humanidade caída, a humanidade que estava nos seus delitos. Então, mais uma vez eu quero ler o texto, Romanos 3, 21 e 22, que diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. É a justiça de Deus. E lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando nós fazemos a exegese do texto, desses dois versículos, ele começa dizendo: mas agora, aparece uma palavra grega ali chamada nun. Indica uma mudança de era, da antiga para a nova aliança. Uma revelação que antes não era plenamente conhecida, mas agora é conhecida em Cristo Jesus. O próprio Jesus diz: buscar nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. E o texto seguindo diz assim: sem lei, xedenos, do grego. Então aqui Paulo destaca que a justiça de Deus se manifesta independentemente da lei de Moisés, embora ela também testemunhasse dessa justiça. A própria lei de Moisés testemunha da justiça em Cristo Jesus. É o próprio Cristo que diz: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. O próprio Cristo diz que a lei, a palavra, testifica dele. E o texto seguinte, continuando, diz assim: se manifestou, fanarot. Então a palavra aqui traz a ideia de algo revelado, tornando visível a justiça. Então a justiça de Deus não é uma teoria, mas é algo que Deus revelou na história para a humanidade. Você vê que a história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E o texto seguinte diz: tendo o testemunho da lei e dos profetas, martúria. Então a justiça de Deus não contraria a lei e os profetas, mas confirma e aponta. Demonstra que
Toda a Escritura aponta para a justiça de Deus em Cristo. Mais uma vez, o que Cristo falou: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantas vezes? Quantas vezes você acompanha o texto bíblico que o pastor está pregando na igreja com sua Bíblia aberta? Ou você só lê no telão quando é exposto ali? Tem muita gente que usa a Bíblia na igreja no celular, porque não tem o hábito de ler a Bíblia. Só lê naquele momento. Não tem o hábito de pegar a Bíblia, sentar em casa, no sofá e ler. Não tem esse hábito. Justiça de Deus, de kaiosine, né? Então aqui o termo grego aponta para a retidão moral e a condição de estar em conformidade com a vontade de Deus. Então é uma justiça que não vem do esforço humano, mas diretamente da ação de Deus. Malaquias 4:2, outra vez eu vou falar: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Temer a Deus atrai a justiça de Deus. Igual o ímã, atrai a justiça de Deus. E pela fé em Jesus Cristo, a justiça ela é revelada mediante a fé. É uma confiança que une o crente ao próprio Cristo, ao Messias, ao Filho de Deus, a Jesus. Para todos. E essa para todos, a palavra grega chamada pan, indica universalidade, não há distinção racial, social ou cultural. Ele veio para todos. E ele conclui dizendo: sobre todos os que creem. Então a justiça é um presente acessível a todos. Basta crer. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Uma curiosidade é que a palavra justiça, o dikaiosine, no grego, possui uma conotação tanto jurídica quanto moral. Então reforça que a justiça de Deus é perfeita, é justa e moralmente retificadora. A justiça de Deus ela é retificadora, ela conserta. E quando nós lemos o resto das Escrituras, nós temos referências cruzadas. Por exemplo, o Salmo 51, do versículo 1 ao 4, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, mostra o reconhecimento de que a justiça de Deus vem, a justiça vem de Deus, não do esforço humano. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto, justo. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então aponta para a justiça imputada de Cristo. Em Filipenses 3:9 diz, abre aspas, e ser encontrado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. E em Isaías 53:11 diz, abre aspas, por suas aflições verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então essas passagens reforçam que a justiça de Deus ela é revelada e acessível por meio de Cristo, cumprindo as profecias e a lei. Foi o que Jesus falou: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Em Cristo se manifestou a justiça de Deus, se manifestou toda a profecia, se cumpriu toda a lei. Quando nós olhamos para a história, nós observamos que na história nós vemos exemplos de justiça divina se manifestando de formas surpreendentes. Por exemplo, a conversão de Paulo é uma delas, de perseguidor do cristianismo, que quando encontrou Jesus, ele foi justificado pela fé. Paulo ele era um perseguidor, depois passou a ser perseguido. Então a história do próprio apóstolo Paulo ilustra que a justiça de Deus não faz distinção e que ela é revelada na transformação de vidas.
Além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta para um anseio humano por justiça, um reflexo do desejo de justiça que Deus colocou em todo ser humano. Todo ser humano quer justiça. E tudo isso aponta para Cristo. Cristo é a expressão máxima da justiça de Deus. Ou seja, a sua vida, morte e ressurreição revelam que a justiça divina foi cumprida na cruz, onde Cristo levou nossos pecados e nos ofereceu sua justiça. Como Paulo aqui afirma, a justiça vem pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o mediador dessa justiça, que é acessível a todos que nele crê. Pastor Dimas, quais são as lições práticas que nós tiramos disso aqui? Primeiro, confiança na justiça de Deus. Não confie na sua própria justiça, mas na justiça de Cristo, que é suficiente e perfeita. Segundo, a sua universalidade. A justiça de Deus é para todos, não importa a sua origem, passado ou status social. Você é simplesmente convidado para crer. Agora lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Terceiro ponto é viver pela fé. A justiça de Deus ela é recebida por meio da fé diária. Essa fé transforma nossas ações, nossos pensamentos e motivos. E por último é o compromisso com a justiça. Ou seja, como seguidores de Cristo, somos chamados a promover a justiça na sociedade, refletindo a justiça de Deus em nossas ações. Refletir a justiça de Deus em nossas ações. Então eu quero concluir aqui dizendo que a justiça de Deus foi revelada em Cristo e está disponível a todos nós hoje. Confie, porque a Bíblia nos ensina: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Assim como o sol nasce, a justiça de Deus nasce todos os dias sobre cada um daqueles que nele creem. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.